Homem que é homem entende de geopolítica. Mano, eu tava com os colegas aqui trocando um papo e a gente chegou à conclusão de que, mano, se você é homem, entendeu? Principalmente se você é homem, mas isso daqui vale pra qualquer um, mas principalmente se você é homem, inevitavelmente você precisa entender sobre geopolítica e também política. E eu falo isso porque se você é homem, então inevitavelmente você quer ganhar mais dinheiro, você quer proteger o dinheiro que você já tem e você quer também proteger e prover o sustento, prover coisas boas para você e para a sua família principalmente. E o que acontece? Se você quer todas essas coisas, então inevitavelmente todas essas coisas estarão ligadas à geopolítica e à política. E eu falo isso porque as decisões, as ações que os líderes mundiais tomam ao redor do mundo, elas afetam, elas impactam diretamente a nossa vida. Então talvez você possa achar que o mundo ele já possui um dono, entendeu? E que todos os outros presidentes, todos os outros líderes são fantoches. Entretanto, mesmo que essa teoria seja verdadeira, eu não desacredito dela, mas mesmo assim eu acredito que esses fantoches, esses líderes, esses presidentes, eles ainda assim fazem coisas que afetam a nossa vida de maneira geral. E tendo isso em mente, mano, recentemente a gente viu aí o Trump brigando com o Zelensky e com isso daí a gente conseguiu perceber que o bloco ocidental ele está basicamente em choque, ele está basicamente uma bagunça. E por que eu tô falando de bloco ocidental? Porque em vídeos anteriores, se você tá aqui há mais tempo, você provavelmente já sabe que a gente já falou que o mundo atualmente está sendo dividido. De um lado você tem um bloco oriental, que é composto ali pelos países do Oriente Médio, alguns países da África, alguns países da Ásia ali, e os BRICS, comandados pela China e a Rússia, entendeu? Então, bloco oriental você tem todo essa parte do mundo, e a outra parte do mundo é basicamente composta pelo bloco ocidental, onde você tem ali países europeus, países ocidentais, como por exemplo ali Canadá e etc. E o líder de todo esse bloco é os Estados Unidos. E de um lado você tem esse bloco ocidental e do outro lado você tem o bloco oriental. Atualmente, geopoliticamente, o mundo está dividido dessa forma. Então, só resumindo, de um lado você tem um bloco oriental, que a gente pode dizer que está os BRICS à frente disso daí, e do outro lado você tem um bloco ocidental, onde está a OTAN à frente disso daí. Lembrando que eu sei que os BRICS é só uma aliança econômica, antes que você venha encher o saco na porra dos comentários aí falando isso daí, entendeu? Mas só que vamos colocar dessa forma, só para que a gente entenda de maneira mais clara a divisão, as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Mas eu sei que você não tem QI de 83 e você tá entendendo onde a gente quer chegar. E o que acontece? A guerra da Ucrânia, mano, ela é basicamente um choque entre esses dois blocos. E os caras basicamente estão medindo força militarmente ali, entendeu? Os caras medem força em soft power, os caras mede força de outras maneiras que não envolvam armas nucleares, para que dessa forma não chegue a Terceira Guerra Mundial, porque se chegar a Terceira Guerra Mundial, então os líderes dos dois blocos, eles sabem que todos podem perder muito com uma guerra mundial, então os caras ficam no soft power e na guerra mais, vamos se dizer assim, mano, um termo para que a gente entenda melhor, uma guerra mais leve, vamos dizer assim. Não um negócio que prejudica muito todos os países, entendeu? É uma guerra mais leve, é uma guerra menor. E os caras estão jogando cartas. Os países dos dois blocos estão jogando cartas em torno dessa guerra menor, entendeu? Que essa guerra menor é basicamente a guerra da Ucrânia, onde você tem ali a Rússia representando o bloco oriental e do outro lado você tem a Ucrânia que está representando o bloco ocidental. E o que acontece, mano? Tudo tá dando a entender que a Ucrânia vai perder a guerra, entendeu? A Rússia vai acabar ganhando essa guerra aí. E isso daí é uma vitória de influência gigantesca para o bloco oriental, principalmente para a Rússia, que é o ator principal disso daí, né? E o que acontece? Essa vitória da Rússia, que tá se desenhando, ela tá causando basicamente um dano gigantesco ao bloco ocidental. Então,
Os Estados Unidos já tá puto. O Trump, ele já tá puto já. Porque ele já tá sinalizando que não tem como vencer a guerra. É uma guerra perdida. Os caras fizeram muita cagada, não tem como vencer. E se continuar insistindo, vai ser somente perda de dinheiro, vai ser somente perda de recursos e perda de vidas humanas, que é o que mais importa. E da mesma forma que os Estados Unidos está enxergando tudo isso e quer parar com a guerra, da mesma forma outros países do bloco ocidental, como por exemplo a própria Ucrânia e alguns países ali da Europa, os caras não querem dar essa vitória para o bloco oriental e para a Rússia, e querem continuar na guerra até o último homem. Entendeu? Os caras querem continuar de toda forma. E nisso daí, os caras querem que os Estados Unidos continue também. Entendeu? Só que com a gestão do Trump já avisou que não tem como, não vai continuar e acabou e perdeu essa porra. Mas os caras querem que continue, tem que continuar, não tem como nós perder, nós não pode perder. E o Trump, porra, não tem como ganhar, a gente vai acabar causando, a gente vai acabar escalando isso daqui para uma guerra mundial e tal, não tem como. E nisso daí, esse bate-boca aí, basicamente chegou ao ápice, entendeu? Onde o Trump e o Zelensky chegaram até mesmo a bater boca, a brigar em frente às câmeras perante isso daí. O Zelensky, que inclusive é um dos mais prejudicados com a derrota. Todo o bloco ocidental perde, mas o Zelensky é um dos principais prejudicados, porque juntamente com o Putin, ele também é um dos principais atores de todo esse game. Então, da mesma forma que a Rússia vai sair muito beneficiada, o Zelensky vai sair muito prejudicado, porque ele vai perder inclusive territórios do país dele, entendeu? Então os caras tá puto. Tem que continuar, o Trump não quer continuar e não tem como ganhar, a gente tá só perdendo dinheiro, a gente tá só perdendo vidas humanas e não dá e tal. E nesse embate, mano, nesse embate aí, todo o bloco ocidental perde, entendeu? Todo o bloco ocidental perde. A Europa perde, os Estados Unidos perde. Continuando ou não na guerra, os caras já estão perdendo. E é aqui que entra o ponto do nosso vídeo. E ao ponto de que homem que é homem precisa entender de geopolítica, homem que é homem precisa ter pelo menos uma noção básica do que está acontecendo ao redor do mundo. Porque tendo em mente que o bloco ocidental está se fudendo, se você é homem e possui negócios relacionados ao bloco ocidental, então você vai acabar se fudendo também. Da mesma forma que se você é homem e possui negócios atrelados ao bloco oriental, nesse momento atual do mundo você vai acabar se dando bem. Para que você entenda melhor, mano, em uma maneira mais clara e mais simples, a gente viu recentemente a chegada da DeepSeek, entendeu? Então, a DeepSeek é da China, então nós podemos dizer que a DeepSeek é um instrumento do bloco oriental para bater de frente com o instrumento do bloco ocidental, que é basicamente ali o ChatGPT dos Estados Unidos. E o que acontece? Quando a China lançou o DeepSeek, então o bloco ocidental sentiu todo o baque. As empresas americanas de tecnologia sentiram o baque, porque a China conseguiu fazer o que os Estados Unidos estavam fazendo, só que gastando muito menos, entendeu? O DeepSeek é basicamente isso. É uma ferramenta que faz as mesmas coisas que a ferramenta americana ocidental faz, porém os chineses eles fizeram a mesma coisa que os americanos, gastando muito menos, gastando 10 vezes menos do que os americanos. E isso daí, as empresas de tecnologia americanas sentiram isso daí, os caras sentiram esse baque e o mercado caiu. Você lembra que o mercado caiu? As empresas de tecnologia, Nvidia, a OpenAI, etc. Essas empresas aí, elas caíram, entendeu? Perderam não sei quanto em valor de mercado. E é aqui que entra o nosso ponto. Quem tinha dinheiro investido ali, né, naquelas empresas de tecnologia americana, perdeu dinheiro, entendeu? Porque as empresas perderam o valor de mercado. A bolsa de valores dos caras caiu de forma grotesca, entendeu? Então quem tinha dinheiro ali, não estava ligado no que estava acontecendo no mundo e tal, perdeu dinheiro, se fudeu. Então isso daí é só um exemplo, mano. Um exemplo simples, mas só que existem várias outras coisas que as decisões desses caras, desses líderes mundiais e até mesmo essa briga desses dois blocos afetam a nossa vida e afetam o nosso dinheiro. E se você não tiver esperto a isso, você vai só perder dinheiro toda vez, mano. É igual aqui, quando a gente fala de Brasil, depois que o Trump e o Zelensky discutiu e o bloco ocidental sentiu o baque,
da discussão, sentiu o baque, começou a sentir o gosto da derrota. Até a gente aqui no Brasil que, porra, a gente é minúsculo e os caras estão brigando lá, a gente não consegue nem meter o bedelho. Até nós aqui a gente sentiu, o dólar foi pra 6 conto quase, depois da discussão dos caras. Os caras discutiram lá um negócio que a gente nem tem nada a ver, a gente nem tá envolvido na guerra. A gente tentou, o Lula tentou meter o bedelho um pouquinho ali, os caras já chutou ele já pra longe, entendeu? Só que mesmo assim, o negócio que os caras discutem lá, que os caras decidem lá, afeta a nossa vida aqui, o dólar 6 conto. Então, e você? Você conseguiu lucrar com esse dólar 6 conto? Você teve prejuízo? Você não teve prejuízo? Como é que ficou o seu patrimônio? Entendeu? Então é esse o ponto que a gente quer chegar, mano. A geopolítica, ela afeta a nossa vida. As decisões que os presidentes, as decisões que os políticos, não somente do Brasil, mas também do mundo, as decisões que esses caras tomam, afetam a nossa vida, afetam o nosso dinheiro. E se você não tiver esperto, mano, você não consegue se proteger, você não consegue ganhar dinheiro, você não consegue proteger o dinheiro que você já tem. Então, comece a se atualizar mais, comece a entender mais sobre como o mundo funciona. Principalmente se você é homem, porra. Se você é homem, você precisa entender de geopolítica, mano. Não seja afeminado, porra. Entenda de geopolítica. Você que é homem, você precisa entender de geopolítica e política também. Entendeu? Porque você precisa proteger a sua mulher, você precisa proteger os seus filhos, você precisa proteger a sua família, mano. Você protege eles basicamente entendendo de geopolítica, entendendo o que está acontecendo ao redor do mundo, para que dessa forma você ganhe mais dinheiro com tudo que está acontecendo, proteja a sua família de guerras e etc. Porque se você entender de geopolítica, você consegue até mesmo prever uma guerra. E ao prever uma guerra, você consegue se deslocar para longe dessa guerra. Então aqui você protege não somente o seu dinheiro, mas protege também a estrutura física sua e da sua família. Então, mano, entenda de geopolítica. Esse é um requisito básico para todo homem. Mulher, não digo nem tanto. As mulheres, mano, é obrigação sua entender para proteger a sua mulher, entendeu? É obrigação nossa para proteger as nossas mulheres, entender o que está acontecendo ao redor do mundo. Porque se o Trump apertar um botão, se o Putin apertar um botão, se o Lula sancionar uma lei, se o Lula vetar uma lei, a sua vida, a minha vida serão afetadas, serão prejudicadas ou beneficiadas com base na maneira em que nós estamos nos posicionando. Então é basicamente isso daí, mano. Comenta sua opinião aí, o que você acha de tudo isso. Comenta sua opinião aí, entendeu? Já se inscreve no canal. Tem vários vídeos decentes aí pra você dar uma olhada. Esse canal aqui eu já avisei que cada vídeo é pouca view mesmo. É de 1 a 10 views que eu quero aqui nesse canal. Entendeu? Porque é um canal voltado para pessoas diferenciadas, pessoas inteligentes. E como a gente sabe que aqui no Brasil pessoas desse tipo são a minoria, então é de se esperar que esse canal aqui tenha poucas pessoas. Porém, essas poucas pessoas que estão aqui são pessoas de alto nível, são pessoas da mais alta classe. Então, pessoas como você que chegou até aqui, que nós queremos do nosso lado. Então já se inscreve aí, mano. Deixa aquele like pra nós. Assiste outros vídeos aí e tamo juntão, mano.